já estamos chegando às 9 horas, é um momento que a gente pode estar se apresentando um pouquinho, né? Os que já estão presentes na sala. Então, vou começar por mim mesma. Eu sou a Cristina, aqui eu não sou doutora Cristina, tá? Eu sou só a Cristina mesmo. Essa participação, para mim, é muito carinhosa. Eu quero agradecer já de pronto a Maria Bartolo, companheira aí de muitas lutas, né, com os nossos pacientes. E aí também a minha lembrança de estarmos juntas de novo e aqui e agora, realmente para mim é bastante emocionante. Espero que nós possamos ter um diálogo e que esse diálogo seja muito produtivo, esclarecedor, instrutivo e até, se for o caso, né, que possa ajudar alguém que está em alguma circunstância de dor psíquica. No CVV, quando a gente acaba de falar, a gente fala ponto, para sinalizar que acabou. Ponto. Bom, já são 21h12, nós já vamos aqui dar início à nossa conferência com a Maria Cristina, sobre suicídio e uma epidemia calada. Essa live de hoje aqui é a promoção do Grupo de Apoio dos Presbíteros, da nossa CRP, aqui da Comissão Regional dos Presbíteros, cujo padre Paulo está aqui, é o presidente. Então, juntamente com um grupo de pessoas que participam, né, dessas lives, né? Já promovemos 3 lives no primeiro semestre, inclusive uma sobre a prevenção do suicídio. Agora, no Setembro Amarelo, estamos promovendo novamente. Temos ainda uma em outubro, sobre solidão na vida presbiteral e religiosa, no dia 19 de outubro. Em novembro, temos uma outra também sobre a questão do luto. Então, a gente, nesse momento aqui, vai já entregar a palavra, então, a Maria Cristina, ela mesma vai apresentar o seu currículo, e fica aqui as orientações para, né, darmos início a essa noite, e acreditamos que vai ser, como a Maria Cristina falou, vai ser muito esclarecedor e muito importante para cada um de nós, sobre uma temática tão importante que é o suicídio. Então, Maria Cristina, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito bem, boa noite. Espero que todos estejam ouvindo. Depois de muitos dias, né, falando, a minha voz hoje resolveu ficar um pouco mais grave. Então, quero agradecer a presença de tantas pessoas, de tantos lugares. O Brasil realmente é muito, muito vasto e, infelizmente, eu não conheço muitas das regiões que vocês estão falando. Agradecer de novo a Maria Bartolo pela minha indicação. E a minha história é a seguinte: eu sou médica, psiquiatra, formada há 45 anos, 46 já esse ano. Tenho 71 anos de idade e comecei a entrar nesse tema da suicidologia, que é uma pós-graduação, não é só da medicina, e através da morte do meu filho mais velho, que esse ano, em novembro, faz 10 anos que cometeu suicídio. Como médica psiquiatra, eu percebia que ele não estava bem, e insistia para que ele procurasse e aceitasse ir a um colega. Ele rejeitava a ideia completamente, e, infelizmente, veio a falecer de uma forma bastante trágica. É uma situação, a suicídio na família é uma situação de muita gravidade, e o meu outro filho, depois de um ano, também tentou suicídio, só que ele pediu ajuda. Ele era dependente químico de ilícitos desde a adolescência, e foi uma trajetória muito difícil para mim, com um filho morto e um filho internado. Então, eu comecei a estudar, querer entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, quais eram as possíveis e as prováveis causas. E o processo
me levou, então, a conhecer pessoas maravilhosas que me ajudaram e vêm me ajudando até hoje, pessoas que têm uma compaixão pela dor dos sobreviventes, né, do suicídio, pessoas que me acolheram, respeitaram a minha dor, não deram palpite, não deram conselhos, não falaram seja forte, isso vai passar. Então, são pessoas que convivem hoje comigo, muito mais até que a minha família. Eu moro em Jundiaí, já há 40 anos, a minha família é de São Paulo, a minha mãe é idosa, tem 93 anos, está com demência. Então, eu estou passando por uma crise existencial muito séria, né, que é a crise da terceira idade, mas eu me sinto muito, muito pronta para ajudar quem precisa de ajuda. E quem pede ajuda, né? A gente não consegue ajudar quem não pede ajuda, porque senão é uma imposição. Então, eu gostaria que o padre... Cadê o padre Jorge aí? Vamos começar a pôr os slides. Eu vou manter esse material, ele é livre, pode ficar com vocês. E esse o site suicidioepidemiacalada.com.br tem a história do Felipe. E ele deixou um diário, que eu só achei uns anos depois, numas caixas que eu não tinha coragem de abrir. Aí esse diário foi se revelando um filho que eu não conhecia. Uma pessoa atormentada pela vida, pelos traumas que passou na infância, na adolescência, dos quais ele nunca tinha me falado. Então, foram se revelando situações muito, muito graves. Quando eu li esse diário, que é os últimos anos da vida dele, eu não sabia o que fazer. A primeira coisa que eu pensei foi, vou queimar e fazer de conta que eu nunca soube de nada disso. Mas aí veio uma luzinha na minha cabeça. Mas outras mães, outras famílias, outros irmãos, outros pais precisam saber do sofrimento do suicida. É um sofrimento mortal. Aí eu procurei uma editora, ela acolheu a minha indicação, ficou espantadíssima com a leitura, e, por coincidência, o pai dela também tinha se suicidado. Então, falar de suicídio leva a uma conversa muito séria, muito difícil, às vezes, mas a proposta é falar para evitar, né? Não é falar para escandalizar. É um tema que exige muito respeito e um conhecimento básico, no sentido de que é um tema mortal, né? É um tema sobre a morte. Pode passar. Então, vamos lá. O que é o suicídio? Desde 1920, sai o primeiro livro de um grande estudioso que começou a falar seriamente sobre o assunto. E ele define o suicídio como uma problemática social, não é uma problemática só da área médica. Então, as interfaces são muito grandes, muito vastas, né? Então, ele é um processo multifatorial, ele pode ter uma conotação familiar, mas por conta das doenças mentais que são geneticamente herdadas, né? Fatores biológicos, culturais, socioambientais. Então, nós fazemos muito uma analogia no CVV, que é o do copo d'água. É a primeira gota ou é a última que extravasa o copo?
às vezes é um balde, né? Às vezes é uma caixa d'água. Então, é o acúmulo de dores psíquicas, é o acúmulo de traumas, de situações que o indivíduo não consegue lidar, né? Situações de estresse crônico, muitas vezes, que leva a um quadro muito grave. Doenças graves levam à morte. Doenças mentais graves também podem levar à morte. Então, pode passar o próximo. Pode passar. Esses são os quadros do Felipe. Esses quadros estão no site, e se vocês olharem, a gente vai ver que já tinha uma sinalização, só que eu só encontrei os quadros quando nós desmanchamos o apartamento dele, que ele morava sozinho, e esses quadros estavam debaixo da cama, debaixo do colchão, enrolados dentro de armário. E eu era uma mãe que ia lá visitá-lo para tomar café, para levar um bolo. Eu não arrumava mais o quarto, né? Então, eu não tinha conhecimento de muitos desses quadros, que revelam, que estão no site e revelam a dor psíquica de uma intensidade bem assustadora. Pode passar. Infelizmente, os dados não são favoráveis, né? Há uma morte a cada 40 segundos no mundo e a cada 40 minutos no Brasil. Se a gente fizer as contas, é uma coisa alarmante. É como se um Boeing caísse toda semana, 300 pessoas. Nós somos o 8º país em número de mortes, mas, infelizmente, a subnotificação é muito alta, principalmente, né, nos estados que têm mais área rural, entre indígenas é altíssimo, inclusive eles fazem ritual de suicídio coletivo. Muitas vezes os corpos são encontrados dias depois, dentro de matas, às vezes no interior ainda do país, não se comunica a polícia, porque nem tem polícia para fazer toda a perícia médica, né? Não tem IML, então, com certeza, a situação é muito grave. Pode passar. Nós temos fatores de risco, que é a tentativa prévia, a presença de doença mental não tratada e não diagnosticada, e isso é muitíssimo frequente. A maioria de nós está em cidades muito urbanizadas, mas a questão é muito séria, né? Outros fatores. Não sei se vocês já ouviram falar na Dark Web, na Deep Web, e o acesso a essas plataformas tem levado os adolescentes a conhecer o submundo do crime, e dos vários crimes, né? Essas situações são extremamente sérias. E aí tem essa pizza, né? Essa gráfico em pizza. Esses estudos são estudos multicêntricos, foram feitos em vários centros acadêmicos, né? Aqui na Unicamp, em São Paulo, na Unifesp, USP, várias, Rio Grande do Sul tem uma estatística muito boa. E aí, então, o que nós vemos nesse quadro? A maioria das doenças são causadas por transtornos por substância psicoativa. E muitos deles, a droga psicoativa mais mortal, mais neurotóxica, é o álcool, é a bebida alcoólica. E os jovens estão bebendo cada vez mais cedo. No Brasil, nós temos um paradigma bastante desagradável, que é o fato de a indústria das bebidas alcoólicas financia o esporte, o que, na minha concepção, é uma incongruência
e até uma ilegalidade, né? Mas quem sou eu para brigar com o dono da Ambev, que é o homem mais rico do Brasil, né? Algumas doenças são gravíssimas e levam a uma demência muito precoce, que é a esquizofrenia, por isso chama-se demência precoce. Os transtornos de personalidade, principalmente o transtorno borderline, que é muito grave. Outros transtornos todos, né? A característica maior da psicopatologia, justamente, é a ambivalência. A pessoa fica naquela corda bamba, ela não sabe se ela consegue viver, consegue sobreviver, e muitas vezes a morte ocorre por uma impulsividade. E isso é muito sério também, porque os adolescentes são impulsivos. A questão da rigidez dos parâmetros morais, e uma coisa que é muito comum é ouvir, né, que a pessoa não tem Deus no coração, que ela não teve compaixão das pessoas que ficaram, e essas críticas podem ser muito, muito difíceis. Então, o não suportar, o não conseguir escapar, é uma dor interminável, nada alivia. Nem os medicamentos, muitas vezes, nem uma internação em instituições psiquiátricas. Pode passar. Então, a questão vai se acumulando como nesse copo d'água, né? Então, a avaliação de risco suicida, isso aí não é meu, é do professor Neuri Botega, que tem um livro chamado Crise Suicida, que é uma literatura muito boa, muito acessível, muito fácil, tem todos os protocolos, e ele dá justamente essa avaliação, né? Que é a presença de doença mental. Eu preciso fazer uma intercorrência aqui. Deixa eu só perguntar, todo mundo aqui sabe que o cérebro é um órgão do corpo humano. Todo mundo sabe. E ele é o órgão mais protegido do corpo humano. Ele tem osso por todos os lados, e só um se move, a boca. Então, quem me disse isso foi um delegado de polícia aqui de Jundiaí. Nós temos agora uma plataforma que congrega todos os recursos para notificação do risco suicida e notificação dos suicídios. E ele falou, mas parece que esse pessoal do hospital não sabe que o cérebro é um órgão. E eu falei, doutor Marco Antônio, eu vou copiar isso. Então, a partir dessa questão de que o cérebro é um órgão que nos faz pensar, sentir e agir, ele determina os trilhões de conexões entre os neurônios. E no estado de risco suicida, muito dessas pessoas, elas falam que elas estão num túnel e não vem a luz no túnel. Então, vai havendo um embotamento não só da cognição, dos pensamentos, mas um embotamento, inclusive, da afetividade, dos sentimentos. E às vezes, até da própria mobilidade. A pessoa não quer mais se mexer na vida. Ela se acomoda. Então, essa questão pode levar a essa suicidabilidade. Muitas das características de personalidade prévias podem aumentar o risco, e aí vem todas essas questões. Doenças crônicas invalidantes levam ao suicídio, doenças, traumas físicos podem levar ao suicídio, porque a pessoa se sente um estorvo, ela não quer mais dar trabalho, né? Pode passar o próximo. Bem, o Dr. Neuri Botega, ele classifica alguns sentimentos bem básicos ligados ao risco suicida, que é a desesperança, o desespero, o desamparo, a dependência química e a depressão, e também os quadros delirantes, né, os quadros psicóticos.
inclusive por drogas psicoativas, né? O álcool ele é causador de muitas demências, não é demência alcoólica, que é uma perda muito grave de neurônios, né? Então, quando vai havendo essa somatória de riscos, aumenta muito a possibilidade da pessoa cometer suicídio. E a dependência química de álcool, ela potencializa o risco depressivo. E muitas pessoas em depressão começam a beber álcool para dormir, para relaxar, né? Então, é uma dupla muito grave, né? Associação de dependências químicas, de ilícitos, o álcool é uma droga lícita. E isso é muito grave, porque ela é neurotóxica, né? Pode passar. O professor Nery Botega foi catedrático da Unicamp e ele que instituiu os cursos de suicidologia, justamente para que as pessoas precisa só ter grau superior podem fazer. Então, tem antropólogo, sociólogo, médico, advogado, policial, bombeiro, ou seja, tem muitas pessoas que vão fazer esse curso justamente para melhorar esse enfrentamento. Temos uma pergunta aqui, doutora Oi. Maria Cristina, do Ronaldo, tá levantando aqui a mão, já que está aberto, então, as perguntas no meio da sua fala. Ronaldo, por favor, abra seu microfone e faça a pergunta. Ronaldo, precisa abrir o microfone se você fazer a pergunta agora, nesse momento. Bom, vamos dar continuidade, né? O Ronaldo não respondeu, então... Então, as primeiras providências, uma das questões que leva mais, que chega ao pronto-socorro, são os quadros de mutilação, né? As automutilações. A automutilação não é uma novidade na raça humana, né? No nosso passado. Nosso passado nos condena. Era muito comum, principalmente até a década de 50, religiosos usarem estratégias de automutilação, de autoagressão, que eram silícios, né? Que vem de pedra. Então, existiam, e isso foi condenado pela própria igreja, a mortificação. Então, no pronto-socorro, hoje, nós falamos que tem a síndrome do moletom, que é o adolescente que chega ao pronto-socorro por conta de autolesões, geralmente nos braços, na face interna das coxas, no abdômen, lugares onde ele não quer tirar roupa. Então, é muito comum o adolescente usar roupa comprida, e a gente, então, é um sinal de alarme, principalmente na vida escolar. As professoras começam a ficar de olho, chamam de lado, perguntam se está acontecendo alguma coisa, não pode ser invasivo, mas, às vezes, o colega fala, conta, olha, professora, o fulano está todo machucado, né? E isso tem sido um processo bem, bem doloroso, porque muitas dessas crianças, né, desses adolescentes, vão cometer suicídio. A gente só vai ver as lesões depois no corpo no IML. Até a família não sabe, né? Então, essa questão das providências iniciais, elas hoje, por exemplo, nós fomos no hospital, aqui no pronto-socorro do Hospital Público de São Vicente, falar, desde o porteiro participou da reunião, ontem e hoje. Então, nós temos ido muito ao hospital, né, para falar sobre essa questão de que esse primeiro atendimento, ele é uma oportunidade de resgate dessa vida, e as pessoas não estão preparadas ainda. Existe uma impotência perante o risco suicida, principalmente das equipes de saúde, né?
porque existe um paradigma de que no pronto-socorro tem tanta gente querendo viver e chega um adolescente querendo morrer. Então, isso é tão dúbio, tão difícil, que ainda não tem treinamento de toda a equipe para esse acolhimento. Pode passar. Esse material vai ficar com vocês, por isso que eu estou sendo bem breve e abrindo aí. Vamos lá. Pode passar o próximo. Normalmente, quando tem um risco suicida muito grande, os hospitais hoje têm leitos psiquiátricos. Precisa ter, dentro do hospital clínico, do hospital geral, para uma internação breve e depois para uma internação psiquiátrica, se necessário. E outra, a gente usa também muito a internação domiciliar, mas precisa ter alguém 24 horas em turnos, primeiro para esconder a medicação, e segundo para não deixar essa pessoa sair. Essa rede de apoio, às vezes, é dificílima de construir. Muito difícil. Então, tem a atuação do psicoterapeuta, tem a questão do referencial teórico, são vários, né? Muito assim, eu brinco muito que escolher a psicoterapia e o psicoterapeuta é que nem usar óculos. Às vezes a armação está ótima, mas a lente não serve. E às vezes a lente está maravilhosa, mas a armação é horrorosa. Então, essa dupla terapeuta, psiquiatra, ela precisa se falar muito. E isso é outra dificuldade muito grande, né? Que muitas vezes a própria família não quer levar no psiquiatra, porque ainda tem aquele estigma, né? Psiquiatra é médico de louco, você não é louco. E eu brinco, né, muito que nós ainda, os psiquiatras, somos os médicos que mais sofrem bullying, deboche, né, ironia, sarcasmo na própria medicina. Agora a coisa mudou um pouco porque as neurociências estão explicando muitas coisas que só Freud falou. E agora está ficando mais claro. Pode passar. E aí que entra a questão da empatia. Empatia vem do grego empatos, que é estar dentro, né? Patologia, né? Por exemplo. Então, considerar a disponibilidade interna, tem pessoas mais empáticas e tem pessoas que não são e não conseguem ser empáticas. A questão da crise suicida, ela atrapalha a nossa agenda. Então, nós precisamos ter sempre um horário ali disponível na semana, porque vai aparecer uma crise suicida, e a gente não atende só o paciente, nós temos que acolher a família inteira, muitas vezes. Pode demorar horas uma entrevista dessa. A questão da paciência, né? Eu falo muito isso, paz, mas ciência. É uma pacificação, mas tem que ter o olhar científico, o olhar clínico. Não julgar, a escutativa. Nós do CVV, nós nos baseamos muito em Carl Rogers. Os padres psicólogos devem saber disso, né? Que é a escuta empática. E nós recebemos muitos treinamentos. Eu tenho já 6 anos de CVV, e eu realmente mudei, não como postura só no consultório, eu mudei muito como pessoa, né? Muito sério. Tolerar a ambivalência não é para os fracos. Uma hora estou rindo, outra hora tá chorando. Está chorando no banheiro e depois sai dando gargalhada para sair com os amigos. E isso são situações muito ambivalentes em toda a adolescência. A adolescência começa mais ou menos aos 12 anos e acaba entre 25 e 28 anos. É muito tempo de ambivalência, é muito tempo de dor psíquica, é muito
tem muitos lutos na adolescência. O luto do corpo infantil, o luto dos pais da infância, o luto das fantasias infantis, é muito luto. Então, imagina um cérebro, né, como órgão, tendo que perder neurônios na infância e ainda não conseguindo estabelecer conexões da vida adulta. E isso demora muito. Pode passar o próximo. No CVV, nós não damos soluções, nós fazemos uma escuta empática, mas não damos soluções, né? Então, as fontes desse trabalho é a Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem uma cartilha para profissionais de saúde e para a imprensa, desde 2010. O Ministério da Saúde tem uma parceria conosco, do CVV, para o telefone 188. Então, é Embratel, CVV, Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde tem uma história muito boa para nós brasileiros, porque foi um médico brasileiro, professor José Bertolotti, da Unesp de Botucatu, que trabalhou por muitos anos na OMS, que criou o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. O professor Bertolotti, ele é vivo, e agora não dá mais aulas, mas é uma pessoa de uma sabedoria enorme. E ele e outro colega, que trabalhava também na OMS, lá nos Estados Unidos, começaram a fazer a tabulação dos suicídios. Foram eles que começaram a coletar dados do mundo inteiro. Então, vamos lá. Pode passar. Esse é o contato nosso. E o livro do Felipe, ele está em e-book, né? E, acessando o site, pode baixar, né, e ler. E tem o site, né, o suicidioepidemiacalada.com.br. Eu não faço esse trabalho sozinha, já há 6 anos eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo. Ela faz toda a parte da tecnologia. Então, e é uma equipe, nós somos uma equipe, e vamos formando as equipes aí. Pode passar o próximo. Doutora Maria Cristina, antes de continuar, várias pessoas se manifestaram no chat, e eu também tentei clicar no link. O site Suicídio Epidemia Calada não está abrindo. Ah, Tá? tá. Então, eu preciso falar com o rapaz que mantém o site funcionando. Já, eu vi que ele não me cobrou esse mês e eu achei estranho. Então, vou providenciar amanhã mesmo essa situação aí. E também tem o livro físico, mas o livro físico está esgotado. Já está na 3ª edição. O prefácio é do professor Neuri. E tem toda a bibliografia que eu fui lendo, né, ao longo desses anos todos. O site não tá dentro do CVV. Agora, tem duas fontes muito boas para palestras, material educativo, que é primeiro o site do CVV, que tem lá uns filmes de 1 minuto sobre vários temas, de adolescente para adolescente. E o site da Unicef, que tem um site chamado Pode Falar, que foi feito também para adolescência. E nós indicamos muito todo esse material. A questão é, como ajudar alguém se eu falar assim, como você ajuda uma pessoa com câncer? Como a gente ajuda uma pessoa com hipertensão grave e que não quer se tratar? Como nós vamos ajudar um diabético que se recusa a fazer
dieta ou tomar insulina. Então, é muito sério essa limitação humana para com outro humano. É muito sério isso. Então, nós temos que ver a crise suicida justamente como uma doença muito grave e por vários estigmas morais, sociais, culturais, a própria pessoa não consegue pedir ajuda muitas vezes. É o resultado de um processo muito, muito doloroso da vida humana. Nós somos os seres que mais sofrem no planeta, né? E eu gosto muito de usar uma analogia, porque muitos de nós começamos a ser esponja. E a ideia, né, aquilo que é saudável, é ser filtro. A esponja, quando ela acaba de funcionar, a gente joga no lixo. E o filtro pode ser reciclado, pode ser usado inúmeras vezes. Essa é uma analogia que faz muito sentido na nossa ideia de vida. Eu estou sendo uma esponja ou eu quero ser um filtro? Né? Essa questão também é muito séria, porque vocês estão naquela condição de cuidar dos outros. E quem cuida de quem cuida? Pedir ajuda, muitas vezes, o próprio cuidador se sente constrangido de pedir ajuda. E se sente constrangido de dizer, eu estou esgotado, não dá mais, chega. Né? Porque existem aqueles paradigmas muito sérios, culturais, morais e religiosos, de que existe algum tipo de pagamento de culpas no sofrimento, ou que o sofrimento vai levar a um resgate da nossa vida em outro plano. Então, o cunho religioso do suicídio não tem ajudado muito, não. Né? No sentido, inclusive, de evitar falar. Né? Existe um sigilo entre vocês e quem se confessa. Isso é muito grave, muito sério. E é o tipo do sigilo que não pode ser quebrado. Então, leva uma carga mental, uma carga psíquica para quem acolhe isso. E depois, não dá para a gente virar a chavinha e falar, agora saí daqui, não vou mais pensar nisso. Não. A alma humana, a compaixão, a solidariedade, ela pode ser muito perigosa, porque é um envolvimento de uma intimidade muito grande. E eu me imagino, né, nós médicos também temos sigilo, e quando a gente quebra o sigilo do suicida, é um constrangimento, né, de falar, olha, o que você está me contando exige um protocolo, e o sigilo está quebrado, e o CRM me apoia. Então, isso é constrangedor muitas vezes, a gente precisa de supervisão, precisa ir fazer terapia, né, para estar lidando com esse suporte. Né? Nós temos profissões muito envolventes, né, que traz uma responsabilidade. Então, estar habilitado a dar respostas não é uma tarefa fácil. É a mesma coisa que tirar a Carteira Nacional de Habilitação, precisa ir para uma autoescola, e mesmo assim a gente vai bater o carro. Né? Então, são situações muito sérias. E muitas vezes o cuidar de quem cuida, a analogia que nós usamos é aquela quando a gente vai para o avião, né, que a aeromoça lá, o pessoal de suporte, vai dando as regras, onde tem as portas, onde tem isso. E quando cai a máscara, eles falam, põe primeiro em você, depois você acude o outro. É uma coisa estranha. Falar para uma mãe, você vai pôr a máscara em você e depois pôr no seu filho, a mãe vai querer pôr primeiro no filho, não? Aí ela não vai cuidar, porque a criança, o outro que está inconsciente, não tem condição de se cuidar.
Então, o consciente precisa pôr a máscara, ganhar um fôlego para poder ajudar o inconsciente. Essas situações de amparo é uma situação que leva a muito desamparo, né? Muito desespero, muita desesperança. Por isso que precisa ter uma rede de apoio. E isso é muito, muito sério. Como se faz uma rede de apoio? Eu, por exemplo, eu moro sozinha aqui em Jundiaí. A minha secretária, a psicóloga que trabalha comigo, as duas que trabalham comigo, e mais uma amiga tem a chave da minha casa. É a minha rede de apoio. Tem chave de casa. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa comigo, como já aconteceu, de eu não aparecer no consultório, onde está? Não atende o celular. Não apareceu. O paciente está esperando, o que aconteceu? E eu moro muito perto do meu consultório, não tem nenhum quarteirão. Elas vêm aqui bater na porta. Né? Então, realmente é uma situação que precisa ter uma rede de apoio acessível, pronta, e uma rede de apoio confiável. Não é para tomar cafezinho, nem um chopinho no fim da tarde. É aquela rede de apoio que nos suporta nos piores momentos. Então, essa rede de apoio que precisa ser construída, ela realmente é um desafio na hora da dor. Porque, né, dor incomoda, né? A gente quer fazer outras coisas, né? Tem aquelas coisas do tipo, agora não dá para falar com você, depois a gente se fala. Mas de novo você vem com essa queixa, puxa vida, né? Que chatice. E comentários depreciativos, irônicos, e que podem levar uma pessoa à morte. Né? Então, é um cuidado com a fala, com a postura, muito séria mesmo. Bem, a minha parte já está. Doutora Maria Cristina, Vamos tem lá. algumas pessoas com as mãos levantadas. Isso, nós temos duas pessoas de mão levantada e também temos uma pergunta lá no chat também, que a gente pode daqui a pouco fazer. Pode, vamos lá. Alessandro, Padre Ivanildo, por favor. Abre o microfone, por favor, e faça a pergunta. Doutora, a minha questão veja bem, nesse final de semana, o Evangelho nos apontou uma coisa muito interessante, né? Assim, sobre a questão do administrador, né? E aparece um elogio da parte de Jesus ao administrador quando ele faz uma torção no seu modo de administrar os recursos. E o verbo grego que aparece é frônesis, que arremete a uma sabedoria prática e que também aparece na ética aristotélica, né? Dizendo que essa pessoa teve uma astúcia ao observar, né, a sua prática, ele aprendeu e ele foi capaz de, ao verificar a situação, ele escolher um caminho distinto e melhor, né? Nesse sentido, né? Então, ele foi tocado e ele reconfigurou a sua maneira de ser. E o texto é peculiar porque ele diz assim, ele escolheu, aí o texto em grego aponta, ele escolheu fazer philos, amigos. Né? Isso. Eu estou contextualizando isso porque é interessante, porque um amigo padre me mandou um perfil de uma pessoa no Instagram que tem hoje 300 mil seguidores. É uma catadora de lixo, né? E ela tem 300 mil seguidores no Instagram. Então, ela não tem amigos, porque se ela está catando lixo, ela tem seguidores. Então, hoje tem
um livro que é muito interessante, chama A Civilização do Espetáculo, de, acho que é Mário Sérgio Llosa, acho que é isso, né? Que fala que hoje nós vivemos numa condição do espetáculo. Sim. Né? E eu me deparei com né, a partir desse tema, e este ano eu faço psicologia, estou no campo da psicanálise, e eu achei muito interessante que este ano o Setembro Amarelo foi menos propagado. Nós não trabalhamos de maneira tão incisiva o Setembro Amarelo. Não é por menos. Por quê? A gente teve agora, recentemente, a questão do Jean-Luc Godard, né, que teve a questão da morte assistida, né, do suicídio assistido na Suíça, que é legalizado, a gente sabe disso. E nós estamos aí com uma outra grande personalidade também na fila, que é o Alain Delon. E a gente também tem isto em vista, né? Que até, inclusive, na aparição dele recente, ele diz assim, eu não me reconheço mais. Ele era até considerado o homem mais bonito, por causa da imagem que ele foi constituído. Né? Olha, a partir disso, doutora, eu fiquei pensando também um pouco na questão mesmo quando a senhora apresentou ali, né, a questão da abordagem, né, behaviorista, psicanalítica, Cognitivo-comportamental. Isso, né, o modo, né, a gente poderia pensar a questão das estruturas, né, afinal de contas, né, quem chega, né, realmente ao suicídio é de estrutura, não é de estrutura, algumas pessoas vão apontar que poderia ser, né, enfim. E aí eu fiquei pensando muito na questão também do clero, também, né, a gente tem notícias de colegas hoje, sacerdotes que chegam ao autoextermínio, né, e isso é uma notícia triste que chega a nós, e ao mesmo tempo um silêncio institucional, né, então, quer dizer, então, assim, são essas as questões, né, que eu estou trazendo, que isso chega, são as questões, é isso, né, eu estou trazendo um certo incômodo disto, e como a senhora vê isso, né, diante desse panorama que fica aí para nós. São essas questões que me tocaram. Muito obrigada, Alessandro, porque realmente a questão filosófica, né, ela é muito séria, né, e muito necessária. Ainda bem que tem gente que para pensar, né? Realmente, nós estamos assistindo, infelizmente, uma decadência em várias convivências humanas. Mas, né, sempre existem os seres que vão transcender essa decadência. Estamos nós aqui tentando pensar muito sério sobre um assunto que é devastador. E como podemos ajudar? Nós, o CVV, a nossa base é o samaritano, o bom samaritano. A nossa base dentro até do texto do Novo Testamento, que é quem é o bom samaritano. Aliás, existem no mundo várias instituições com a mesma ideologia filantrópica, sempre são chamados samaritanos também. Então, a questão é muito, muito ampla, por isso que o curso de suicidologia é uma pós-graduação de 2 anos com TCC.
2 anos, e eu estou querendo falar isso agora aqui em 1 hora. É de uma arrogância muito grande. E essas questões sociológicas, filosóficas, têm um impacto, sim, históricas. O suicídio começou a ser denegrido na Idade Média. Até os romanos se matavam e era considerado um ato heróico. Então, nós temos muitos desafios, sim. A sociedade de consumo, ela é perversa, perverte os valores, mas estamos aqui falando, a gente vai para a escola falar com adolescente, 30% presta atenção, 70% está com o celular na mão o tempo inteiro. Isso é um desafio pedagógico. Então, você tem toda a razão. Precisa muita leitura, muita compreensão e muita paciência. Ponto. Isso. Então, vamos ouvir aqui o Padre Vanil, e depois o Márcio também vai fazer o bloco aí dessas 2 perguntas, com a Maria Cristina. Então, Padre Vanil, aí, essa palavra. Doutora Maria Cristina, eu vejo uma dificuldade que nós encontramos aí nessa questão dessa combinação de alguns elementos por essas pessoas que muitas vezes acabam apresentando um quadro de alguém que possa vir até cometer suicídio, que é a combinação da bebida, da dependência química, aí vem a questão religiosa também por cima, porque às vezes esquece esse fator, que eu presenciei uma situação, inclusive na família, de um jovem que está hoje na faixa dos 40 anos, que ele estava juntando na sua mente como se estivesse criando até uma esquizofrenia, desenvolvendo uma esquizofrenia, porque ela começa a ter visão, começa a ouvir as coisas, aí começa a juntar a questão religiosa, dizendo porque foi uma entidade, um guia que está agindo na vida dela, e aí a questão da dependência, que você não consegue mais controlar o vício da pessoa. E aí me vem uma preocupação, doutora. A gente assiste essa situação, esse quadro, e nos tornamos impotentes, mesmo tentando conversar, tentando levar a pessoa a ter o entendimento daquele sofrimento que ela está vivenciando. E aí fica para mim uma pergunta. Além de, não se trata tanto de sermos especialistas no assunto, mas como lidar com a situação, como encaminhar essa situação quando chega num quadro grave como esse, que muitas vezes acaba acontecendo também de surgir no meio do clero. Pessoas que vivem esse drama, essa dificuldade, e como eu sou também bacharel em Direito, uma das coisas que eu venho refletindo qual é o momento de haver uma intervenção judicial, no sentido de a pessoa não tem mais condições de escolha, de decisão, ela está totalmente orientada. E se não houver uma, ela vai se matar mesmo. E a gente não tem essa noção, não tem um profissional que oriente, que acompanhe, às vezes, as decisões do clero, numa situação como essa, quando tem um padre numa situação de necessidade de ajuda, ou alguém que a gente conheça no cotidiano do nosso trabalho pastoral. Então, acho que seria interessante se a senhora pudesse nos ajudar, como a gente poderia agir diante desses quadros, qual o encaminhamento, em que momento podemos agir com uma intervenção judicial e qual o procedimento para que seja algo humano, no sentido do acompanhamento, do tratamento, mas não de abandono, porque a maioria dos casos acaba sendo o abandono. A pessoa não, ninguém mais quer ficar perto dela, ninguém mais, ela fica isolada da família, isolada da comunidade, isolada do clero também, às vezes, quando se trata de padre. Então, acho que é um desafio para nós, porque não temos profissionais, às vezes, na área, com competência para nos ajudar, e falta também recurso, porque é um profissional caro. E na rede pública, a sua disponibilidade, além de ser pequena, é um profissional muito procurado. Então, acaba não conseguindo também atender a demanda que existe.
não sei se deu para a doutora entender, a minha angústia, a minha dificuldade nessas questões, e como está lidando, como encaminhar, como tomar atitude na hora certa de uma intervenção no caso de um quadro mais grave como esse. Então, vamos fazer uma analogia com trauma. Chega um paciente no hospital com fratura da perna, né? Primeiro lugar que ele vai é para o centro cirúrgico, principalmente se for uma fratura exposta. Então, o encaminhamento de casos graves deve ser encaminhamento para o hospital. O problema é esse mesmo que você falou. Os núcleos hospitalares, muitas vezes, é um desamparo também da equipe, porque eles também não sabem lidar com um doente mental, principalmente os graves, né? Existe médico de UTI não sabe lidar com overdose. Então, realmente, nós temos que pensar numa cadeia de assistência que é muito capenga, mesmo nos grandes centros, né? Mesmo em cidades urbanizadas. Imagina, então, numa paróquia pequena, longínqua, distante. Então, não tem um como pragmático, né? Faça isso, isso, isso. É um desafio, porque existe uma pirâmide assistencial, né? Uma pirâmide que começa ali, unidades básicas de saúde, CAPS, né? A chamada Rede de Apoio Psicossocial, o RAPS. É muito bonito falar isso, mas conectar toda essa rede, achar onde está os nozinhos da rede, é realmente muito difícil. Mas a quebra de sigilo, ela precisa ocorrer, sim, principalmente num caso grave. E a primeira pessoa, a primeira vez, quando se atende uma primeira vez, quem é a pessoa que você mais confia? Porque às vezes não é a pessoa da família. É aí que entra uma questão, a gente pede para os adolescentes deixarem no celular ou no caderno telefones das pessoas em que eles mais confiam. Porque às vezes eles falam, não quero que fale para o meu pai e para a minha mãe, mas ele é adolescente, ele é menor. Então, tem muita dificuldade nesse processo, muitas dificuldades. Realmente, como você falou, é um desafio, né? Qual é o como, o porquê, o quando, é tudo uma questão muito séria. Eu estou numa cidade muito privilegiada, Jundiaí tem uma rede de apoio psicossocial com CAPs, com as unidades básicas de saúde. Nós temos leitos no hospital público de psiquiatria, nós temos hospitais psiquiátricos na região, né? Na região de Jundiaí. Então, e tem um problema mais sério também, que são os convênios. Meu Deus do céu, achar psiquiatra em convênio é achar agulha no palheiro. Ninguém quer fazer psiquiatria. Nem entre os estudantes de medicina. Hoje eu falei para vários, eu falei, pelo amor de Deus, façam psiquiatria. Nós precisamos de um profissional de saúde mental, porque a questão é séria. Existe muito estigma em cima da medicação. Você está usando remédio tarja preta? Você vai ficar com demência. Não existe isso. Essa é a maior bobagem que inventaram. Né? O tal do Rivotril. Está tomando Rivotril, você vai ficar dependente. Eu tenho paciente que toma 0,5 miligrama de Rivotril há 20 anos e toma de vez em quando vai viajar. Então, tem todo um arcabouço técnico para manejo de medicação psiquiátrica. A própria família não quer. Lá no consultório, eu tenho um colega que faz a psiquiatria geriátrica. Então, são pacientes que são levados.
quando ele começa a prescrever o antidepressivo, o ansiolítico, o indutor do sono, mas, doutor, ele vai tomar 3 remédios? Aí você pergunta, tá, e quantos remédios ele toma para diabetes? Ah, e quantos remédios ele toma para hipertensão? Ah, e outra, a questão é seríssima, porque o custo do medicamento é alto. Tem família que não pode dar porque não tem como comprar. Então, aqui em Jundiaí, nós temos a farmácia de alto custo, eu faço a receita, eles pegam medicação lá. Mas e quantos... É um privilégio. Então, realmente, a sua pergunta, e você sendo advogado, é advocare, né? Advocare. É uma situação mesmo muito difícil. Quanto mais a gente conhece, né, mais nossa mente se abre, é isso mesmo, né? Obrigado, ponto. Então, doutor Cristina, nós temos várias pessoas aqui com a mão levantada para pergunta, então vamos ouvir aqui o Márcio, vamos ouvir também o Fernando Santa Maria, vamos ouvir os dois, e aí depois você tenta, assim, pelo menos de 2 aqui, para a gente poder avançar um pouco, tá bom? Então, até que horário que nós podemos ir? Então, aqui, a gente normalmente faz a previsão até 10h30, né? Quer dizer, não temos tanto tempo. Podemos até passar um pouco, mas normalmente é esse horário, tá? Então, Márcio e Fernando. Tá, Fernando. Eu queria agradecer e elogiar desde já a professora Maria Cristina. Não sou professora. Não, a doutora Maria Cristina, desculpe, eu que sou professora, a gente projeta já, né? Então, me desculpe, doutora, muito obrigado, e a iniciativa, né, de falar do tema a partir dos religiosos, inclusive, né? Eu sou sacerdote, estou aqui no Instituto Teológico de Curitiba, onde recentemente nós tivemos, né, até uma situação com um sacerdote na Arquidiocese de Curitiba, de suicídio. E, portanto, nos interessa do ponto de vista da formação, nos interessa do ponto de vista da possibilidade de falar e fazer pesquisas, inclusive, né? Eu assinalei ali algumas pesquisas que tenha feito com um pastor evangélico na ideação suicida e todas as faltas relativas a processos institucionais, né, religiosos, o quanto a questão institucional religiosa do apoio e de questões que nascem em torno de uma comunidade religiosa tornam a vida do sacerdote ou do pastor muito difícil, né? Entre nós, eu sou religioso claretiano, né? Então, imagina a falta de estima que temos entre nós, né? E além das coisas que guardamos e vivemos, né, sempre há na própria comunidade que vivemos, hein? Eu não sou distinto de todos, e eu acho que a carga na própria comunidade é muito difícil de se levar hoje. Esses dias, atendendo uma religiosa, ela dizia, puxa, eu sou muito sensível ao que me dizem na comunidade, e era mais original, porque aqueles que sofrem são os mais verdadeiros. Aqueles que sofrem, vale a pena a gente ter amizade, né? Eu diria assim, porque essa religiosa dizia, olha, eu estou saindo da vida religiosa porque lá em casa é insuportável o não reconhecimento. O não reconhecimento é um lápis que está torto na mesa e esses detalhes. Então, a carga sobre os religiosos e sobre os sacerdotes, mesmo aqueles que vivem sozinhos, né, diocesanos, vamos dizer, mas que vivem numa comunidade ampla também, é difícil. Então, eu estou dizendo, a gente é muito ingrato dentro das instituições, a gente não se conhece, né? E é muito interessante viver num lugar em que dizemos aos outros o que tem que fazer, né? O problema do cuidador ferido, né? E quem cuida de quem cuida. Então, eu achei sua fala e mesmo a proposição deste seminário, desta noite, por parte
aí acho que da CNBB Sul 1, né? Muito pertinente, parabéns. E eu gostaria só de uma reação da senhora a respeito de uma psiquiatria, né? Que eu estudei muito um psiquiatra italiano chamado Eugenio Borgna, que é da linha da fenomenologia e que tem essa coisa da escuta muito em conta, né? A farmacologia e a psiquiatria humanística. Então, muito obrigado, parabéns, realmente pertinente, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Vamos ouvir o Fernando Sabino também, e depois aí a doutora Cristina nos fala. Fernando? Doutora Cristina, quero parabenizar pela apresentação. Eu faço parte de um grupo de proteção a crianças e adolescentes de tipos de violência. Então, essa pergunta também está relacionada a isso, mas, claro, que não exclui a história dos sacerdotes, né, inclusive a minha. Então, eu escrevi aqui para não me delongar. Qual a relação entre suicídio e feridas no âmbito sexual, com o fato de ter sido vítima de algum tipo de abuso, como estupros, né, com conjunção carnal, atos libidinosos ou influências pela internet? Qual a relação possível entre a pornografia e um caminho que leve ao suicídio? Obrigado. Essa é uma questão, as duas questões são sérias, né? Veja, a primeira delas é o perfil da mortalidade. Os homens conseguem ser mais agressivos e violentos na morte. Então, quem são esses homens? Solteiros, divorciados, separados, órfãos, pessoas desempregadas, homens desempregados, terceira década de vida, sem filhos. Então, vai aumentando o potencial. Portadores de arma, então, policiais, acesso a meios letais, médicos. Então, existe um perfil de risco bem demográfico em cima dos homens. E a questão dos meninos que sofrem traumas precoces, não precisa ser só a violência erótica, mas qualquer tipo de violência, porque a criança não tem competência do cérebro, do órgão cerebral, do sistema psíquico para suportar trauma. Então, essa é uma questão também de uma cultura muito agressiva, muito rígida. Eu passei para vocês um vídeo do lutador de MMA que faz uma declaração muito séria. Nós, homens, temos que chorar, nós temos que procurar ajuda, né? Não é lícito, porque depois vem uma culpa enorme em quem ficou, né? De não ter ajudado, de não ter acolhido. Então, realmente é uma questão que tem todos esses envolvimentos que vocês estão falando aí, né? A questão moral, a questão dos estigmas. Não fala de suicídio, que é pejorativo. Então, é um assunto... Por isso que 2 anos de formação, para se levantar todas essas questões. E, realmente, o perfil masculino é o perfil que mais comete suicídio, porque é mais violento. Os meios são mais drásticos, as mulheres tomam mais medicamento. Né? Agora, tem uma estatística muito grave. A pessoa tentou 2 vezes, na terceira ela vai conseguir.
Isso é um risco enorme, né? Então, realmente é um assunto que demanda uma conjunção de profissionais, né, capacitados, mas isso está muito longe de acontecer ainda, né? Infelizmente. Tem aqui algumas pessoas com a mão levantada. É o seguinte, meu nome é Padre Jorge, tá? Eu tenho 28 anos de padre, já defendi muitos padres no Brasil, na América Latina e freiras também, né? Então, doutora, o que eu percebo é o seguinte, a relação do poder na igreja está muito deteriorada. Na minha diocese, os dois que se suscitaram foi perseguição do bispo, alguns religiosos, perseguição dos superiores e superioras. É isso que a gente está vivendo, entendeu? Então, uma irmã do Uruguai, 50 anos de freira, 70 e poucos anos, de carmelita, tiraram ela de priora porque estavam de olho, o cardeal lá do Uruguai, né? De olho nos bens desse Carmelo. E até hoje ela não conseguiu se recuperar psicologicamente. E várias outras situações, né? Então, como que a senhora vê essa questão do poder atingindo e fazendo esse tipo de ato que é o suicídio? Infelizmente, as nossas instituições são muito vulneráveis. Eu fui médica da Unimed, daqui de Jundiaí, por 25 anos. E duas vezes fui diretora de médicos cooperados, e eu falo que eu conheci o pior e o melhor do ser humano dentro da instituição. Então, toda vez que nós temos hierarquia, existe vai haver, em algum momento, alguma desavença, algum desajuste ou algum desastre. E é óbvio que, como alguém já falou, as pessoas sensíveis vão ficar muito mais traumatizadas. Nós temos que lembrar que 3% da população são formados por psicopatas. É muita gente. E é aquela história, conviver com um sociopata é risco de vida. É muito difícil. Então, de novo, né, você pode ter uma hierarquia ainda, nós temos uma hierarquia muito machista. E é assustador isso, é século XXI. Então, realmente os jogos de poder são tóxicos, né? Muito, muito deprimentes, no sentido de que a gente se vê envolvido, e muitas vezes sair fora disso a pessoa vai se despersonalizar. Então, realmente, acaba entrando o fator do qual é o maior risco. Se eu fico, o bicho pega, se eu corro, o bicho come. Né? Então, realmente, são situações de muita tensão emocional e despersonalização é um quadro gravíssimo. A pessoa fala, eu não sei quem eu sou mais. E muitas vezes na vida religiosa, eu estudei em colégio de freira franciscanas, né, graças a Deus. Foi muito bom. Fiquei até interna 1 ano, e a convivência com elas, graças a Deus, era maravilhosa. Então, eu tenho uma vivência muito boa. Mas nós não estamos livres de jogos de poder. E isso é muito traumático, mesmo, muito. Eu era médica sanitarista, fui sanitarista há 16 anos. De repente, eu falei, eu não tenho mais nada a ver com isso, não me identifico mais. Nossa, foi uma dificuldade. Aí eu fui estudar psiquiatria de forma autônoma para fazer o título de especialista. Quando eu pedi demissão do Estado, o pessoal falava assim, você é louca, você saiu de saúde pública para ir para a segunda especialidade menos desejada? Falei, pois é, mas aqui eu não fico mais. As acusações foram muito grandes.
né? No sentido de você tá pondo em risco a vida dos seus filhos, você não está pensando que você vai ter salário, é todo um jogo, né, de redundâncias e conveniências. Isso, para o ser humano, pode chegar a ser intolerável. Muito Bom, grave mesmo. nós estamos chegando quase ao final aqui, então, aos que aí estão na fila para falar, a gente pede assim uma brevidade, tá bom? Na pergunta, na sua colocação, tá bom? Temos a irmã Francisca, né, que até agora não se manifestou, aí quem está na fila aí pode fazer a sua pergunta. Doutora Maria Cristina, Oi. na hora que eu estava falando, eu me apresentei um pouco direito, eu sou capelão de um asilo aqui na Diocese de Catanduva. E, como disseste bem, aqueles que cuidam, às vezes não tem quem cuida deles. Nós temos lá 3 religiosas, muito delicada, e é uma situação difícil você viver num asilo que tem pessoas com diversos tipos de problemas de saúde, diversas limitações, e religiosas que também já têm uma certa idade. É uma das preocupações que eu tenho, porque hoje eu sou um padre de 52 anos, mas tenho aí um grupo de pessoas com que eu trabalho, que eu sei que logo também vão precisar de apoio, de amparo. E não tem pessoas que se colocam a serviço dessas causas. Então, acho que a grande dificuldade é essa. Nós não encontramos profissionais que tenham interesse humanitário para servir, atender a comunidade. Essa questão financeira é ainda um drama, uma situação delicada em todo o campo, em todas as áreas profissionais. É aí que a gente vê aí a dificuldade de conseguir apoio, amparo e atenção. Eu tenho percebido, não sei se a doutora pode confirmar para mim, inclusive em algumas produções de vídeos, filmes, que está despertando muito a questão do autismo, que a gente não tinha essa noção do que é o espectro autista, ao ponto de pessoas adultas hoje estão se descobrindo, se encontrando dentro dessa realidade e nunca teve apoio. E hoje parece que está tendo assim não sei se é uma manifestação e de que forma que isso pode vir a dificultar o nosso diagnóstico dessa percepção de uma pessoa que está, de fato, precisando de apoio, de ajuda, e quando tem aí também associado a tudo isso, além do espectro autista, a questão da dependência, a questão da bebida, do alcoolismo, da dependência química, como lidar com tudo isso. Eu acho que foi interessante também a colocação de um dos nossos irmãos sacerdotes, essa questão da instituição, porque nós vemos aí, por exemplo, hoje, nós sabemos, a questão da sexualidade não é tratado mais como uma questão de uma CID, de uma doença, alguma coisa, é uma questão opção. E isso nós temos dificuldade como igreja, como instituição, como lidar, como conversar, dialogar com essas pessoas que vivem todo esse drama. E muitas vezes esses dramas levam também ao suicídio, porque não há apoio, não há acolhida, e nós não sabemos como lidar dentro do aspecto religioso também. O Padre Messias, Jorge. Eu estou propondo aqui, boa noite a todos, de fazer um trabalho de prevenção à saúde mental. E eu queria na ideia seria de convidar uns 3 psicólogos para tratar desse assunto. Eu queria que a senhora desse uma dica, que quando chega nesse estágio, às vezes é muito tarde, mas o que a gente podia fazer numa paróquia, né, de forma bem objetiva, para prever quais os temas iniciais que a gente poderia trabalhar com a comunidade. Então, eu sempre referencio o CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, tem 60 anos de vida no Brasil, aqui em Jundiaí, 45 anos. E o CVV tem uma vantagem enorme, porque é um grupo de pessoas filantrópico, voluntário. Nós temos plantões de 4 horas no telefone, no 188, mas tem o site, o chat, tem o e-mail,
E existe um processo muito interessante, que é o programa de seleção de voluntários. Todos os postos têm. E tem uma atividade no CVV que chama CVV Comunidade, que serviços à comunidade. Nós saímos do telefone, aquela questão do plantão das 4 horas, e vamos para a comunidade. Então, tem CVV no Brasil inteiro, são 125 postos, 4.000 voluntários. Se forem 8.000, também vai ter trabalho, né? E é um recurso muito idôneo. Liga no CVV, é 188, de celular, de onde quiser, de orelhão. Eu nunca mais vi orelhão, mas eu sei que ainda existe em alguns lugares, porque a ligação é gratuita e não é rastreável. Ok. Obrigado. Bem, eu acho que nós podemos encerrar, né? Que a conversa é longa, né? Se deixar, a gente passa a noite aqui. Eu quero agradecer muito, mas muito. Olha, eu me sinto muito em casa, não tenho nenhum escrúpulo de falar com quem quer que seja. Eu devo isso ao CVV. Aliás, o primeiro curso que eu fiz no CVV, quando eu entrei, foi o Escutatória. E, aliás, é um texto do Rubem Alves, né? E ele fala que todo mundo quer fazer curso de oratória para falar bonito, mas a gente devia fazer curso de escutatória para escutar bonito. É um texto muito bonito, muito fácil. Eu também deixei aí com vocês uma lista de processos que aumentam a resiliência. A resiliência psíquica é uma questão muito interessante, porque as pessoas perguntam muito para mim, como que você superou essa perda? Ressignificando, aumentando a minha resiliência. Eu fui procurar ajuda, eu fui procurar saber. Só o intelectual não dá conta. Então, a resiliência até uma palavra que vem da engenharia, não vem da medicina, que é justamente essa questão, né, de vários mecanismos cognitivos, né, intencionais, de buscar essa coisa do filtro. Não quero mais ser esponja, vou começar a filtrar e buscar ajuda. E outra, que nós temos um pudor enorme. E nós, aqui no CVV, a gente brinca muito que a gente vai para a caixinha do nada. Tem uma hora que a gente fala, vou para a caixinha do nada. Eu deito no chão, pago a luz, deixo sem som, sem nada, e vou para a caixinha do nada. Porque tem um momento que a gente precisa se isolar, né? Essa coisa do isolamento é muito bonito, mas precisa ter uma conversa íntima que seja construtiva, né? Então, a caixinha do nada ajuda bastante. Eu ligo para o CVV, já liguei várias vezes, porque tem hora que a garganta fica aqui, né? E eu preciso desabafar, eu preciso conversar com alguém que não dê palpite. E essa conversa é uma conversa muito mais amistosa, muito mais acolhedora. Então, tem esse material que eu estou deixando aí, e amanhã eu vou falar com o menino que mantém o site, porque ele está pisando na bola. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por essa conversa, por esse diálogo. Eu estou à disposição, né? O padre Jorge, a Maria, todos aí que entraram em contato, muito obrigada. O Brasil inteiro está aqui, eu fico muito agradecida. Então, gostaríamos de agradecer em nome do Grupo de Apoio aos Presbíteros, da Comissão Regional dos Presbíteros aqui da CNBB São Paulo, né? Regional Sul 1, a participação da Maria Cristina, nos apresentar essa temática assim, nesse Setembro Amarelo tão importante, esse tema que a gente deve falar, aí, claro, com todo cuidado, mas que a gente deve conversar até para podermos ser instrumentos para ajudar outras pessoas. Agradecer também a cada pessoa que participou, e aí a gente vê aí um público do Brasil inteiro aí, tanto padres como religiosos, como não religiosos, leigos também que participaram.
desse momento, né? Então, nós somos, como falei, o grupo de apoio aos presbíteros, que reúne padres, reúne algumas psicólogas também, e outros profissionais que tentam dispensar algumas ações em favor dos presbíteros, das religiosas, claro, de um público em geral também. Tá? A nossa próxima live vai ser no dia 19 de outubro, sobre solidão na vida presbiteral religiosa, com o psicólogo Jairo Ferradin, sempre às 21 horas. Posteriormente, a gente disponibiliza aí o link e tudo. Nós normalmente enviamos nos grupos do WhatsApp, aí para todos os padres, para os diversos lugares, e quem deixar algum contato também aqui vai poder receber. Deixar um WhatsApp, alguma coisa também, a gente envia tanto o link, que normalmente é aberto, e também aí o convite. E a gente sempre, né, claro, pede que as pessoas possam divulgar. Mas agradecemos essa noite, assim, o Padre Jorge aí, que na técnica, o Padre Messias também, que faz parte do nosso grupo aí também, é um cara, assim, fantástico aí, que está sempre nos ajudando. E a doutora Maria também, que indicou, são as duas Marias, né? Aliás, nós temos muitas Marias lá no nosso grupo de apoio aos presbíteros, né? Então, muito obrigado, Maria Cristina, assim, foi valorosa a sua fala aqui, com certeza, assim, nos ensina muito, tá bom? Só tenho a parabenizar e a todos que puderam também, nessa noite, estar conosco aqui nesse momento. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação aqui. A gente está aqui já encerrando essa noite, assim, importantíssima. Eu acho que o mais importante aí agora é a gente amarelar o ano inteiro. O setembro não dá mais conta. Já tenho palestra marcada para o dia 18 de outubro, e isso é muito bom, né? Então, muito obrigada de novo, e estou à disposição. Quando eu puder, eu conto com o pedido de ajuda de vocês. Só um momento, doutora Maria Cristina. Seria possível, talvez, nos ajudar com algum material audiovisual que a gente possa pesquisar, trabalhar esses temas, esses assuntos? Seria interessante, porque a gente não dá conta de ler tanta coisa, de repente um vídeo, um filme, alguma coisa pode estar ajudando. Inclusive, não sei se a doutora conhece, eu assisti um filme esses tempos atrás agora, coreano, A Caminho do Céu. Eu achei interessante a abordagem da questão da morte, como lidar com a família, como lidar com aquelas coisas que a pessoa acumulou durante a sua vida. Então, eu gostaria, se pudesse, fornecer para a gente uma lista de filmes, vídeos que a gente possa pesquisar e possa trabalhar o assunto. Obrigado. Pode deixar. Parabéns pela abordagem, pelo trabalho. Tá ok, obrigada. Então, boa noite a todos, né? Deus abençoe, né, a vida de todos. Mais uma vez, obrigado pela participação. Contamos com vocês na próxima live também, aqui participando conosco, que é um tema muito interessante sobre a solidão. Joia. Beleza, até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, Brasil. Boa noite. Boa noite, E deixando o obrigada. contato, a gente envia o material e o link da próxima live e outras informações.